Então entraste, fizeste a entrevista, foste fazer o inglês, voltaste e realmente... Fiz 3 anos e meio, fiz offshore. Olá, meus amores! Cá estamos nós mais uma vez para o nosso Sem Medo Podcast, a nossa plataforma de conversas interessantes sobre temas aleatórios. Eu hoje tenho uma menina mulher aqui comigo que para mim é extraordinária. Tinha tudo para dar errado essa relação, houve. Mas nós, como somos mulheres evoluídas, resolvemos somar. Pois é, ela não só lidera com excelência num ambiente bastante competitivo, dominado por homens, como eu acredito que ela está a fazer história. Para vocês, Elisângela Fernandes. Olá a todos. Olá, Neuza. Olá, meu bem. Obrigada por estares aqui. É daquelas coisas que estão para acontecer. Eu digo-vos sempre, estão para acontecer, mas não é no nosso tempo, é no tempo mesmo de Deus. E hoje conseguimos finalmente. Vocês é que não sabem, é que ela foi uma das mentoras, ela nem sabe bem porquê, mas ela foi uma das mentoras, uma das razões também que contribuíram para que existisse o Sem Medo Podcast. E só hoje é que ela está aqui sentada. Que bom que aconteceu, já estávamos aqui a dizer, não é no nosso tempo. É no tempo dele. É no tempo dele, exatamente. Então, que bom estar aqui, Neuzinha. Ela é dominante como eu, vocês vão perceber. Por isso é que o embate só não foi mais profundo, porque nós somos mesmo evoluídas, estás a ver? Os nossos maridos são os abençoados, estão a ter umas mulheres transformadas e a transformar. E o marido da Elisângela também está aqui. É a prova viva de que eu não estou a mentir. Quem é a Elisângela? Diz-nos. A Elisângela é uma filha abençoada por Deus. A Elisângela é mãe. A Elisângela é filha. A Elisângela é família. A Elisângela é super influente. Não dá para ver nada, nem não, parece. Não dá, nem parece. Não dá. É dominante. A Elisângela é carismática, é simpática, tem uma fé indestrutível. É de tu para tu, com meu Deus, com meu paizinho. A Elisângela é amiga, é companheira, é inteligente, é maravilhosa. A Elisângela assim vocês vão dizer que é arrogante, né? Não, é falta olha, de humildade. Não, é assim. Não, ela só tem consciência de quem ela Exatamente. é mesmo. E que bom que abriste aqui um parênteses, porque isso é um problema que nós temos. Não vou dizer a nível, a cômodo geral, mas nós mulheres, principalmente quando vemos alguém com essa confiança e que sabe realmente quem é, a tendência é dizer ela é arrogante. Yeah. Mas não é. Não é mal nenhum eu dizer que eu sou bonita. Yeah. E não tu é. és linda. Eu sou linda. Maravilhosa. Eu sou linda. E porque eu sei que sou, porque a beleza não está apenas no exterior. A beleza também vem de dentro. Mas ainda bem que tu tens as duas, ouve. E que bom! És mesmo linda, maravilhosa, por dentro e por fora. E eu posso dizer isso. E que bom, não é? E que bom, exatamente. Então, quando nós vemos alguém com essa identidade, que sabe quem é, e muitas das vezes não é a arrogância, porque o facto de eu saber quem eu sou não me torna arrogante. Okay. Eu se disser, eu sou perseverante, eu sou talentosa, as pessoas vão dizer, é perseverante e talento. Mas se eu disser, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou maravilhosa, esses adjetivos todas as pessoas vão... Ela é muito arrogante. Não é? Mas tu no teu meio precisas ser arrogante. Tu estás num meio bem competitivo. É assim. E és mesmo miúda. Eu sou miúda. Para o degrau que já alcançaste, és uma miúda bem atrevida. Bem atrevida. Não, e o engraçado, e eu acredito que cheguei onde cheguei por saber sempre quem eu sou. Porque muitas das vezes existem pessoas que... E eu conto isso de uma forma assim meio... Mas foi o que aconteceu comigo.
Eu vou ser assim um bocadinho terra a terra, Ok. não é? Eu lembro-me, foi naquela altura que o Papa veio cá para Angola. Uhum. E naquelas pessoas veem o Papa, é uma entidade divinal e tal. E eu disse, mamã, o Papa vai para o quarto de banho. Eu era pequena, né? Ok. A minha mãe disse, filha, todo mundo vai para o quarto de banho. Desde que seja um homem ou ser que come, há necessidade de ir para o quarto de banho. Então, desde aquela altura, eu olhava para as pessoas, já Você não não vai olhava... para casa de banho igual a mim, não Já tem não- nada mais. Já do que não isso. olho para as pessoas, ok, que a pessoa não pode desmerecer, tem que dar honra a quem tem merece honra. ter honra. Uhum. Por exemplo, eu dou-te honra, tu és uma mulher maravilhosa, Neuza. Obrigada, eu recebo. Exatamente. Então não é desvalorizar ou tirar o mérito das pessoas que merecem ter honra, porque existem gigantes nesse mundo, não é? Então, mas é uma pessoa como eu. Exatamente. Então, desde pequena, e eu levei isso e trago isso desde sempre, desde que eu tive essa conversa com a minha mãe. E começou na escola. Quando eu era chamada para discursos quando fossem entidades para a escola. Ok. Eu estudei na Escola 8, faço já Eu publicidade. também, Naquele olha. tempo que a Escola 8 era tipo Mas tu uma és escola mais portuguesa. miúda do que eu. Eu sou mais Portanto, foi miúda. muito depois. Muito Não, mas no depois, tempo muito que a Escola depois. 8 era a Escola Não, 8. Escola 8 era a Escola 8 no meu tempo. Exatamente. Escola Da 8 mesma era a forma Escola que o 8. Macarenco era Íamos Macarenco. uniformizados, cantávamos o hino Exatamente. antes de entrar para a sala de aulas. E Estás a continua brincar, assim, ok? continua assim, mas sem Continua desmerecer o nosso sistema de educação, mas a Escola Já 8 não é a mesma coisa. já não é a né? mesma coisa. Parecia que estávamos no colégio. Eu, quando estava na escola 8, Exatamente. parecia que eu Tá, estava da no mesma colégio. forma, quando estava no Macarenco, o Macarenco era um Macarenco. Yeah. Então, desde aquela fase, que eu sempre olhei para as pessoas como pessoas. E eu acredito que por essa razão, eu falo com o diretor-geral da minha empresa, de tu para tu, sem desrespeitar, obviamente, mas porque Como pessoa. é pessoa e mesmo que o CEO aparecesse à minha frente, e aliás, eu já tive oportunidades de estar com alguns VPs da empresa e a relação foi Ouve, nós estamos aqui a falar, mas ela é uma miúda de quantos anos? 37 De aninhos. 37 aninhos. Está no setor petrolífero e é diretora regional de operações. Ouve, responde Área de para a surface. África, né? Exato. Angola e Centro-Oeste africano. Miúda. Eu gosto de dizer assim umas coisas que depois ficam mal, mas vou só dizer miúda, é angolana. Passou por muitos desafios para chegar lá e foram estes desafios, ouvir a Elisângela contar na primeira pessoa os desafios que ela passou para chegar onde ela chegou. E eu digo, é só o começo, o céu é o limite, né? É. Como é que foi isso? Como é que foi essa tua trajetória? Conta aqui para nós. Bem, Estás há quantos anos no setor petrolífero? 12 anos. Oh. Como é que entraste? Bem, eu digo mesmo que Assim, tudo vou que dizer, ela é aconteceu... bonita. Não, Entrou não. porque ela é bonita, né? Tudo Já que ouviu dizer aconteceu, isso? Já, mas já, não já, foi já por ouvi, isso. já ouvi. Tudo o que aconteceu, eu digo, na minha vida até agora, foi mesmo a mão de Deus. Porque eu, quando fiz a faculdade, eu fiz geologia e naquela altura todo mundo queria envergar por setor de recursos energéticos, né? Que é o setor petrolífero ou o setor mineiro. E eu dizia, não, eu não quero o diferencial. Agora, o primeiro ano que eu foi aplicado, a geologia aplicada à área de construção, barragens e tudo mais. Então eu disse, não, eu vou fazer diferente. Eu, como gosto de construção civil e até queria ser arquiteta, meu marido é arquiteto, olha a coisa. E ele queria ser geólogo. Fizeram uma troca. Não é? Trocámos ali. Então eu fugi dessa área e comecei a fazer estudos de impacto ambiental, mas por alguma razão eu fui chamada e fui fazer a entrevista meio que descontraída, inclusive até ainda estava a gozar com a pessoa que entrevistou-me. Okay. Teresa Cerqueira, meu amor! Naquela altura ela foi a pessoa que entrevistou-me e hoje somos bem amigas.
Inclusive até somos as duas gestoras e ela olha para mim e diz: Elisângela, eu estou orgulhosa, escolhi bem. Ok. Então naquela fase da entrevista eu ainda lhe disse: olha, se for para ir para o mar, esquece, não me chama. E ela ficou assim a olhar para mim. E no entanto, pronto, acabou por eu começar a fazer offshore. Entrei como engenheira de campo numa área que eu totalmente desconhecia, que é Subsea Landing String. E é aquela, eu no setor do óleo e gás precisa ter o inglês bem afinadinho, né? Uhum. E eu quando comecei eu já tinha bases de inglês, mas chamaram-me para fazer o curso na África do Sul, em Cape Town. E então, enquanto os meus colegas estavam ali a aproveitar e eu sempre, não, eu vim aqui para Aprender. aprender. Então eles diziam-me: Elisângela, inglês não se estuda, tens que ir para a rua e tal. Mas eu ficava ali sempre no book e acabei por ficar só 3 semanas e meia sem aproveitar. E mandaram-me Mas sabes que é voltar. verdade, mesmo na escola dizem isso. Exatamente. Eu estive na ICI, na África do Sul, e eles diziam: não percas assim tanto tempo a estudar, porque tu tens que ir para a rua, porque inclusive não é o inglês que tu aprendes na sala de aula que tu vais exercitar, é aquilo. Na rua tens que te desvencilhar. Exatamente. E complementa muito o teu aprendizado. Não é que não tenham que estudar, mas tem que fazer essa parte também. E depois naquela questão das relações, relacionar-se com pessoas que não falam a mesma língua que Exatamente, tu. Então obriga-te a aprenderes, né? Então, mas depois eu voltei. E quando voltei, porque as minhas notas eram ótimas, porque eu ficava ali a estudar verbo e tal, fiquei apenas 3 semanas e meia. Se calhar não saiu tão coisa, né? Bem, dava para me desvencilhar, mas como eu sempre fui assim, muito atrevida, então eu dizia assim: eu estou na minha terra, não estou a trabalhar numa terra que a língua materna é o inglês. Os estrangeiros estão aqui, não são obrigados a falar português. E eu sou obrigada a falar inglês. No entanto, eles vão ter que me engolir. E eu, inclusive, até tive um colega. E na altura, nós fazíamos os morning meetings, as reuniões matinais, que era para discutir o que seria a operação durante o dia. Eu trabalhava numa oficina com macacão e tal, com botas. E o colega disse-me: mas Elisângela, o teu inglês é tão... ele não disse podre, mas tipo, tu não falas grande coisa, mas por que estás sempre a falar nas reuniões? Eu disse: I don't care. Não é minha língua materna, não sou eu disse assim, todo mundo aqui sabe que eu sou angolana. Então, quanto mais eu falar, mais eu aprimoro o meu inglês. Então, eu não quero saber se eu falo mal, se falo bem, é falando que eu vou aprender. Mas eu acredito que se fosse outra pessoa mais desinibida, mais inibida, isso seria uma barreira. O facto de alguém dizer: tu não falas bem e insistes em falar, a pessoa ia retrair-se. Exato. E acabaria por não aprender. Mas foi isso que te fez aprender e hoje falas fluentemente. Bem, fluentemente. São 12 anos na indústria, mas ainda tenho muito... Então entraste, fizeste a entrevista, foste fazer o inglês, voltaste e realmente foste para o mar? Fiz 3 anos e meio, fiz offshore 3 anos e meio. E como é que foi estes 3 anos de offshore? Eu não digo que foi muito difícil, porque eu sempre soube impor limites, mas é um ambiente extremamente masculino. Muitas das vezes eu era a única rapariga on board, no meio de 200 homens, para aí, 200 e tal. E era uma mulher, porque acredito que lá todas as mulheres são deusas. Porque o pessoal ali fica dias e dias sem ver alguém do sexo feminino. Então, quando tem uma mulher ali a bordo, é a atenção toda voltada para ela. E principalmente quando vais para o galley, quando vais para o refeitório,
que é um ambiente fechado, porque durante o dia está ali na rig e tem vários setores, as pessoas estão distribuídas, não é? Então não é tão perceptível os olhares, obviamente que existem, mas é um olhar daqui, um olhar dali, mas meio separado. Tiveste alguma situação constrangedora? Tive algumas. Quando estás ali, quando tu entras, é toda a gente a olhar, sentes-te uma gazela no meio de safari, Não. com tantos leões ali à volta. Mas graças a Deus eu sou leoa. Ok, boa. Então soube lidar com os leões que ali haviam, porque assédio obviamente existiu e Mas de forma explícita? um ou outro, sim, mas ambiente petrolífero é tolerância zero ao assédio. Se eu reportasse, essa pessoa estaria fora. Então, E nunca reportaste? nunca reportei, mas deixei claro. Atenção, eu sei que se eu reportar, tu estás fora. Então aí parava, Ok. não é? Então sempre soube impor limites. E aliás, e por ser mulher e por ser bonita, as pessoas muitas das vezes subestimavam. E até agora subestimam. Não é? Ela está aqui, é só para fazer se calhar o verbo encher e não sei o quê. Mas eu sempre deixei muito claro que, não obstante eu ser mulher, o meu salário era igual ao deles e eu estava ali para trabalhar. Muitas das vezes eu tive que impor-me. Elisângela, não precisas fazer isso. Porque não? Obviamente que eu sei os meus limites, sempre subo os meus limites. Eu, a nível físico, por exemplo, era um trabalho que exigia também um esforço físico da minha parte. Nós tínhamos, muitas das vezes, de colocar uns clampos para segurar a umbilical na peça, tipo uma mangueira assim. Na peça, uma mangueira super grossa, e segurar na peça. E nós usávamos uns ganchos, né? Um laçal era bem pesado. E, aliás, existe uma técnica de levantamento, nós chamamos o SIPP, que tu tens que controlar a tua coluna, porque quanto mais levantas pesos, acabas por danificar a tua coluna. Então, para isso, existem técnicas. Por exemplo, se eu tiver que baixar, eu não posso curvar-me assim, eu tenho que usar o joelho, né, para poder levantar a peça. Então, são essas técnicas que nós tínhamos de ter muito cuidado ao fazer, e eu fazia. Então, muitas das vezes, os colegas, tu também, Elisângela, às vezes pareces um homem. Não é que eu pareço um homem, eu sou mulher. E estou aqui para fazer. Mas a diferença é que, apesar de ser mulher, eu sei até onde eu posso chegar. Se eu posso levantar isso, não vai danificar a minha coluna, porque eu sei usar as técnicas, então eu vou levantar. Então, muitas das vezes eu tive que me impor, e aliás, ganhei o respeito da minha equipa por causa disso, e eram colegas super maravilhosos e respeitosos, mas alguns tiravam vantagem, porque era o facto de ter uma mulher ali. Elisângela, vai, pede para fazer isso. Elisângela, vai, pede para fazer aquilo. Mas eu sempre levei na boa, e os meus colegas sempre foram ótimos, e os 3 anos e meio foram muito bons. Eras casada já nessa altura? Não solteira? Era casada. Durante, para aí 2 anos e tal, eu era solteira. Mas depois comecei a namorar com o meu querido esposo e ele teve que aguentar. 1 ano e Exatamente, teve que aguentar. Então, foi desafiador, não é? Para ele foi, porque muitas das vezes até tu estás de boa, mas são os comentários. Depois, nesse ambiente masculino, a tua mulher faz offshore. Perdão, a tua dama faz offshore. Está ali, na plataforma com 200 homens. Uau! Haja confiança, né? Tem que haver muita confiança, né? Então era isso. E depois também o tipo de relação que nós temos, sempre fomos muito amigos. E a amizade sempre deixou claro que, e o companheirismo, a confiança. Então ele sabia com quem ele estava a lidar, e não obstante das más línguas,
Não é fácil, quer dizer, tu já tens que gerir os teus próprios sentimentos, ainda tens que gerir os sentimentos alheios ou a boca alheia, né? Exatamente. Mas felizmente vocês Naquela conseguiram altura dar a nós volta. não falávamos muito em inteligência emocional, não é? Uhum. Mas eu acredito que eu já tinha. Já tinhas Sempre alguma tive coisa, alguma né? coisa. Então tu fizeste 3 anos de offshore. E como é que sais do offshore? Eu saí da offshore quando fico grávida. Ok. E, aliás, existe um programa, eu por ser engenheira, normalmente o nosso plano para engenheiros são 3 anos, porque, como disse, a minha empresa é uma escola, é uma universidade, Ok. e quando tu entras com um grau, no caso eu como engenheira entrei com grau 8, mas para ir para a promoção, passar de grau 8 para grau 9, para grau 10, existe um career path que tu tens que seguir. Uhum. E, como eu digo, é uma universidade. Nós tínhamos alguns control cards, chama-se control cards, é alguns cartões que tu tens que seguir e tens que saber tudo o que estava lá escrito. Tu tens que sentar com o teu supervisor, ele faz-te perguntas, né? E quando tu respondes, ele diz, não, está ready para ir para o próximo passo. Uhum. Então era uma série de control cards, que era a parte prática, a parte teórica, e depois no sistema fazeres algumas provas online e tens que fazer cursos. E por acaso até o primeiro curso que eu fiz, aliás, nem foi o curso, foi a introdução à empresa. Por acaso foi muito bom, fiz em França. E depois tive que voltar para lá para fazer um outro curso que nós chamamos de Super Sentry. E nessa fase até foi uma fase também bem desafiadora para mim, porque eu encontrei uma pessoa bem abençoada que destabilizou-me. Foi aí que disseram que eras bonita demais para não precisas fazer aquele esforço todo, né? Exatamente. São pessoas que acabam por entrar na tua vida para te matar ou para te fazer Para te tornar mais vencer, forte, né? não é? Aquela música que diz nem tudo que vem de mal vem para a morte, né? Exatamente. Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Eu estava lá em França, novinha na companhia, e o indivíduo vem, mas Elisângela, tu te esforças tanto por quê? Não precisas. E eu, como? Desculpa, não estou a perceber. Tu és bonita. Não sabes que nessa indústria, tu por seres bonita é só te relacionares bem. Então, o relacionar bem era o teste do sofá, não é? Então eu fiquei toda desmotivada. Estava ali a chorar, eu digo, não acredito. Lá ligo para a minha mãe, Luzia Silvestre, abençoada. É uma mulher extremamente forte. E ela diz-me, ei, ouve lá, como é que tu entraste aí? Tu para estás aí a fazer essa formação, o que é que tu fizeste? Ei, você entrou. Então, obrigada, mãe. Estava a precisar de ouvir isso. Então, e sempre foi assim. Toda vez que existem situações parecidas, eu entrei aqui por mérito, não é? Alguém vai estar a ouvir, algumas pessoas que poderão estar a ouvir a Elisângela podem dizer, mas essa moça é arrogante. Toda hora eu sei meu mérito, mas é isso mesmo que está a faltar a alguns de nós. A convicção de que quem nós somos, do que é que viemos para semear nesse país. Exatamente. Né? Se Deus nos colocou aqui é porque alguma coisa nós temos que fazer e é aqui que temos que fazer, né? E a tua história é inspiradora por causa disso. Todas as tuas batalhas. E não é que não tivesses caído. Ela está a dizer isto aqui até porque não temos muito tempo para ir, né? Esmiuçar cada pormenor. Mas foram muitas batalhas e ela caiu. E eu que está a dizer, não é que ela não tivesse caído, ela caiu, mas não se permitiu ficar no chão. E é sobre isso. E quem conhece o setor petrolífero sabe das dificuldades que se tem, não só
pelo setor em si, pelos desafios do setor, mas como também por estar em África e por ser mulher. Conta-nos um bocadinho disto. Como é que é ser mulher neste setor? Quais são os desafios que tu tens enfrentado, Elisângela? Tu foste promovida há pouco tempo. Pouco tempo, não é tão pouco tempo. Um ano. Um ano, né? Desde fevereiro aliás, graças a Deus, né? Eu estou aqui a dizer por mérito, mas uma coisa que obviamente eu não me posso esquecer é que dentro do meu setor e na minha área tem mulheres, sim, capazes, mas se hoje eu estou onde eu estou, não foi só mérito, mas foi a graça de Deus, não é? Então, obviamente que Deus abriu muitas portas e eu, antes de entrar nessas portas, eu tive que consultá-lo. Porque muitas das vezes existem oportunidades que estão aí, mas que não são para ti. Então nós temos que ter certeza que, de facto, nós quando entrarmos, não é para falharmos. Porque muitas das vezes existem pessoas que acabam por precipitar-se, querem tanto algo, que acabam a entrar por portas que não eram para elas. Uhum. Então eu desde sempre, quando eu estava a dizer, eu quando saí do offshore, grávida, estava grávida e depois eu... Mas saíste porque estava grávida ou porque já estava no tempo de sair? Não, eu estava a falar das promoções, da carreira. Eu, na verdade, já tinha cumprido aquilo que era... Eu já era grau 10, porque tu fazes offshore até o grau 10 e depois grau 11, se tu quiseres continuar, podes continuar. Então, naquele percurso de 3 anos, eu já tinha feito todos os passos que tinha que fazer. Uhum. Já era o grau 10, inclusive até já era team lead. Okay. Já trabalhei, foram duas rotações como líder do shift lead à noite. Uhum. E tem outra coisa, trabalhar à noite também não era muito fácil. Fiz 2 vezes e respeito os meus colegas que fazem noite. Okay. Pois, noite na plataforma? Na plataforma. Okay. Nós tinha das 7 da manhã às 7 da noite. Eu, durante muito tempo, fiz das 7 da manhã até as 7 da noite. Já houve por 2 rotações, eu fiz das 12 às 12. Isso foi o pior turno. E depois fiz 2 rotações de noite, das 7 da noite até as 7 da manhã. Wow. Então, pois, tinha cumprido o programa. E depois tu tens de fazer uma espécie de final de curso. Ok. Não é? Que eu aproveitei fazer na altura que eu tive a minha filha. Tu continuaste a trabalhar grávida? Continuei a trabalhar grávida até o último minuto, inclusive até quando fui fazer a consulta, no dia que eu tive a minha filha, eu estava com o computador da companhia. E a primeira pessoa que eu liguei... Em vez de ligar para o meu marido, ligaste para o teu chefe? Não, liguei para a minha colega e disse: olha, Catiana, já agora Catiana Pimenta, um abraço muito grande. Foi uma das minhas mentoras dentro da companhia. Amo muito essa mulher. Inclusive até é a madrinha da minha filha também. A minha filha tem 4 madrinhas e ela é uma delas. Então, eu liguei para ela e disse: olha, diz ao Paul Sims, que era o meu chefe na altura, que eu hoje não vou poder trabalhar porque eu vou ter a Giovana. Então... Não, foi uma coisa tranquila, uma gravidez tranquila. Não, super tranquila. Não é? E dou graças a Deus por isso. Eu ia trabalhar... a contrações, estavas preocupada em avisar Exatamente. o chefe? Estava com contrações, entre aspas, né? Eram aquelas bem tranquilas, porque a cesariana não tinha sido marcada. Tiveram que fazer a cesariana porque a minha filha estava a perder peso dentro da barriga e não sabia-se o porquê. Depois foram a ver que o cordão umbilical era muito pequenino e naquela última fase que era suposto só ganhar peso, ela estava a perder. Okay. Não é? Mas graças a Deus correu tudo bem. Então pronto, tive a minha filha, na altura era a coordenadora de equipamentos para Angola. Depois viram que aquilo era piece of cake para mim. Não, vais ver a África agora. Então passei a ser coordenadora de equipamentos para a África,
Mas depois disseram, Eli, agora vais ver o mundo. E eu depois de fazer meu GFI, fiz o meu projeto. O que é GFI? É General Field Engineer. Acabas por cumprir o teu programa técnico naquela área, mas depois tu tens que sair do técnico. Vais fazer um programa, né? Um projeto. Eu estive a trabalhar num projeto. E depois, para além de estares a trabalhar no projeto, para depois defenderes o projeto, apresentares o teu projeto, que junto a toda a direção, vais ter que também sentar com os diretores de cada área para discutir alguns assuntos relacionados à área da atuação dessa pessoa. Por exemplo, eu tive que sentar com o legal, né, com a área jurídica, para mostrar a eles que eu entendo da área jurídica, pelo menos aquilo que estava no escopo. Tive que sentar com o diretor-geral da empresa para falar de negócios, para ele perceber que eu já entendia de negócios e recursos humanos, por aí fora, logística. Então tive que sentar com cada profissional de cada área para mostrar que entendia do assunto. Então depois daí tu fazes a tua apresentação do projeto e eles avaliam se podes passar para a próxima fase ou não, porque depois tu fazes o GFI, é como se és uma engenheira completa e já podes ocupar cargos da direção. Então, eu, mais ou menos na altura que eu tive a minha filha, eu concluí essa fase, fiz o GFI. Depois daí deram-me a posição de coordenadora global de equipamentos e eu providenciava equipamentos na minha área de Subsea Landing String para todo mundo, praticamente. E como é que era gerir uma filha pequenina, um casamento, um trabalho bastante exigente? Eu dou mérito ao meu marido. Uau! É verdade. Diz-se que por detrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Agora não é trás, por detrás é ao lado, né? Mas digo também que por detrás de uma grande mulher também tem um grande homem. Ao lado de uma grande mulher. Palmas para o marido. Te amo, meu amor. Não, mas é verdade. Não é para parecer bonito. Não. Okay. Eu sou muito frontal e muito realista nas minhas abordagens. E eu nunca falo as coisas só para parecer bonito. Vocês estão juntos há quantos anos? 10. Se mantêm aqui firmes, tem que ter aí uma parceria, que senão não funciona. E tu, para continuares realmente a fazer o que fazes, e eu conheço um bocadinho da tua vida, se não tiveres uma parceria aí que funciona, esquece, não tem como. É verdade. Não tem como. Então eu digo, desde o princípio, na minha fase, quando eu fiz o GFI, Neuza, não vou te dizer, não foi fácil. Não foi fácil porque eu tinha que estar a trabalhar e não obstante fazer o meu trabalho, eu tinha que fazer as minhas horas extras para trabalhar no meu projeto. Porque não era, não, a Elisângela está trabalhando no projeto, vai fazer menos para poder dar mais prioridade ao projeto. Não. Aquilo era, trabalhava 9 horas por dia e no resto do dia trabalhava no meu projeto, estudava. Depois estudar finanças em inglês. Yeah. Não, mas o problema é que chegas a casa e tens todo um... A minha filha era muito pequena, tinha menos de 1 ano, e é por isso que eu digo, meu marido sempre foi excepcional, porque ele dizia, amor, vai estudar. E eu trancava-me no quarto, muitas das vezes a ouvir a minha filha chorar e ele ali com a miúda. Uau. Então, e foi uma fase que eu emagreci muito, muito, muito mesmo. Porque não foi fácil. E graças a Deus que não foi, porque todos os dias, quando perguntam-me qual foi a fase mais difícil da tua vida aqui, eu digo foi o GFI, mas foi a fase mais bonita. Foi uma fase de crescimento, foi uma fase que eu abri a mente, porque uma coisa é quando tu estás offshore, tu só queres saber de operações, não queres saber quem é o CEO, quem são os VPs, porque está sempre a mudar a estrutura da empresa. Então, tu só queres saber quem é o teu diretor direto, quem é o teu chefe direto, né?
E o que é que tu tens de fazer para operações? E quando sais dali, depois dos 28, na altura eu não fazia 28, aliás, não era 28, 28, a minha rotação não era igual. Era tipo 28, 30, 32, às vezes já fiquei 40 dias no mar, para depois voltar e ficar 2 semanas em casa. Uau. Então, Gente, aquilo, 28, 28, não era assim. 28, 28. Não era assim. Ok. Então, muitas das vezes eu ficava esse tempo todo e depois voltava e só ficava 2 semanas. Mas quando a tua filha nasceu já não fazias isso? Não, eu não. Ok. Já Eu estavas fiz fora. questão, eu disse ao meu chefe que eu já tinha cumprido com aquilo que era o programa e que já não havia de ir. Se bem que deixa saudades, era muito bem tratada lá. Ok. Muito bem tratada, fazia a minha cama, uns cisnes com a toalha. Parecia que eu estava num hotel 5 estrelas e sempre fui muito bem tratada. Então, fora alguns desafios, mas tenho boas memórias, boas recordações. Então, pronto, essa fase foi uma fase bem desafiadora para mim, que eu tive total suporte do meu esposo. E hoje eu estou por ter passado por isso. Ok. Quais são os teus desafios hoje? São vários. Já não é offshore, mas ainda assim há outros, não é? Muitos. Conta-nos aqui um bocadinho. Existem... É assim, liderar não é tarefa muito fácil, não é? E o meu tipo de gestão não é uma gestão ditatorial. Tipo, eu não sou ditadora, não é? A minha gestão é uma gestão à base da liderança. A minha liderança é: ei, vamos sentar, tragam as vossas ideias, vamos analisar e se realmente for a melhor, vamos implementar, não é? Eu não sou do tipo, não, tem que ser assim. Então, para eu chegar até aqui, eu tive que, como tu disseste, eu comecei, fui promovida há 1 ano. E aliás, a mulher, se bem que a anterior era a mulher também, mas o meu diferencial é que eu não sou tough, não tenho aquele estilo rígida e não por ser mulher eu quero mostrar que quem manda aqui sou eu. Eu nunca tive esse tipo de abordagens. Então, quando cheguei, tentei entender qual era a dinâmica. Já conhecias a equipa? Não conhecia. Okay. Não conhecia. Principalmente eu estou agora a gerir 3 equipas. Uma da Angola, Uganda e uma do Gabão. São as áreas... Quais são os mais difíceis? Angola Qual é mais difícil. Por quê? Angola é mais difícil porque o escopo é maior, não é? E alguns angolanos podem ser desafiadores. Okay. Não digo a minha equipa direta, até porque na minha equipa direta não tenho tantos angolanos assim, tenho mais estrangeiros. Mas a equipa a seguir, o pessoal que está mesmo offshore. Então tem algumas questões que a pessoa tem que ter calma na altura da abordagem e muitas das vezes não é dizer: ei, por que vocês fizeram isso? Vocês não fazem nada certo. Não é por aí. Eu sei que vocês podem fazer. Melhor. Eu confio em vocês, mas por que razão nós acabamos por não fazer da forma correta? Vamos olhar e ver onde é que se falhou para podermos melhorar. Muitas das vezes tu tens algumas abordagens e tem que se ter algum cuidado ao falar com o pessoal que está lá, porque eu costumo dizer que nós na liderança é uma função de suporte. E eu acho que vou falar aqui para os líderes. Tua câmara é aquela. A minha câmara é essa. Líderes. A nossa função é suportar. Suportar no sentido de estar ali para dar suporte, não é? Auxiliar. Servir. A palavra é certa. Servidor. Servir. Então, o que acontece? Quando tu tens a falsa impressão de que
tu estás nessa cadeira e é para mandar, é para as pessoas fazerem aquilo que tu queres, o sucesso não está aí. A tua equipa tem que perceber que tu estás ali para apoiar. Então, é isso que eu tento passar para eles. Vocês é que estão aí, vocês é que todos os dias enfrentam os desafios que enfrentam, e eu aqui desse lado, eu tenho que arranjar mecanismos para dar suporte a vocês, no sentido do vosso trabalho ser um trabalho mais fácil. Como, dar por as exemplo, condições que as dar pessoas todas as precisam condições para realizar o seu trabalho. Exatamente, porque se tu não tiveres condições, e eu por acaso tenho um amigo dentro da companhia que ele sempre disse isso. Aquele rapaz é muito inteligente. Não vou dizer aqui o nome dele para ele não ficar convencido. Porque ele é mesmo muito convencido, cabeçudo, e só dele ouvir cabeçudo, ele já sabe quem é. Né? Então ele diz, é como se fosse, tu estás a cuidar de um cavalo. Um cavalo que faz corridas, não é? E tu pagas alguém para tomar conta do cavalo. Mas o cavalo, no final das contas, é que está ali a correr e é que paga o teu salário, porque se o cavalo perde, tu não ganhas. Então, nesse caso, quem é o chefe? É o cavalo ou a pessoa que está a cuidar do cavalo? Boa questão. Então, ele por acaso tinha, nessas nossas conversas de gestão, liderança, ele deu-me esse exemplo. E eu concordo inteiramente com isso. Não tentando desmerecer o pessoal que faz offshore, mas eles são o cavalo. Ok. Não é? Eles estão ali, eles é que são treinados. Eles põem a mão na massa. Eles põem a mão na massa. Se eles não executarem o seu trabalho, exatamente. Então, eu, como gestora, eu estou ali para tomar conta do cavalo. Okay. Eu estou ali para dar as condições. Levo ao veterinário, dou a ração que tem que dar, escovo, não é? O papel do cavalo está sempre bonitinho, aqueles pelos. É uma analogia, pessoal. Vocês gostam de pegar tudo e levar para o outro lado. É só uma analogia. Não, é por isso que eu disse, sem desmerecer. Exato, é só uma analogia. É uma analogia. Então, para dizer o quê? O livro, o Monge Executivo fala muito sobre isso. Que o líder está ali para dar as condições necessárias para que as pessoas possam produzir. Atender às necessidades das pessoas, não às vontades. São coisas diferentes. Exatamente. O que é que efetivamente as pessoas precisam para poder dar o seu melhor? É neste sentido que a Elisângela está a dar nesse sentido. Exatamente. Se o cavalo não tiver a ração, se não tiver as vacinas em dia, se não tiver bem alimentado, né, a ração, se não tiver limpo, ele não tem como dar a melhor performance. É a performance. Né? É isso. Então, é nessa vertente, mas obviamente que tem aqueles prós e contras. A nível de gestão, tem que saber gerir o budget que tu tens ali. Existem coisas que vais tentar reduzir. Não, aqui vamos esticar aqui e tal, e não podes, obviamente, fazer todas as vontades. Mas assim, vamos ser aqui muito sincera. Estás aqui muito polida, Elisângela. Mas estás muito polida. Estás muito... É porque o marido está aqui ao lado. Eu conheço outra Elisângela. Não são duas caras. Não é duas caras. Ela é mais coisa. Ela é dominante. Ela está aqui. Só que já é uma dominante assim com inteligência emocional, né? Está aqui. Mas diz uma coisa, Elisângela. Tu trabalhas para a África. Nós temos a visão de que a África é machista, né? Nós temos culturas e países, tipo, mulher é mesmo lá na cozinha. E de repente vem uma miúda, né, a dar cartas, a dar ordens. Como é que isso funciona? Funciona sempre bem. Estás a dizer que Angola é dos locais mais difíceis, difíceis não, mais desafiadores para ti. Mas há determinados países africanos que também são desafiadores por essa vertente. Ou nunca passaste por isso? Por acaso, dentro da minha equipa, não. Eu passei um pouco disso quando eu estava na área comercial. Na área comercial eu fazia vendas, era líder de vendas e eu participei em muitas conferências. E era no sentido de fazer networking e estar ali e tive a lidar com alguns líderes
africanos e em conferências e tal, em jantares. E aí é que eu realmente vi esse lado machista. Existe, é real. É real. Ok. É real. Ao dar o meu cartão, vi líder de vendas, Midstream Production System, para Angola e Centro-Oeste Africano, e eles olham comercial. Não, é só uma carinha bonita que puseram aqui, se calhar para estar aqui a distribuir cartões. Mas quando a pessoa entra para o assunto técnico, é outra coisa. Então, eu já vivi em algumas dessas viagens. Eu lembro-me, fui a uma conferência na Tanzânia e estava ali, teve um jantar depois da conferência e a abordagem, a conversa era completamente fora de... E eu, sem querer desrespeitar a pessoa, eu disse, olha, dá-me licença, porque eu não vim aqui para isso. E fui-me embora. Então, mesmo ao dar o cartão, eu recebi mensagens. Hi, sweetie. De uma pessoa que é um líder africano, não é? Eu estou num ambiente profissional, dei o meu cartão para negócio. E está-me a mandar uma mensagem, hi, sweetie. E respondeste? Eu não respondi. Ok. E voltaste a encontrar essa pessoa? Não, depois mandou-me uma outra mensagem, porque teve um encontro com algum governador de Angola, né? E manda-me a foto dele com o governador de Angola. Provavelmente eu vou aí para Angola. E eu respondi, a fogo em saber, é muito bom saber que as relações entre Angola e Malawi estão a melhorar. Boa sorte. Foi isso que eu respondi. Mas, obviamente, depois tive que bloquear o contacto. Bloqueei. E ele ainda mostrei a mensagem ao meu chefe. E ele passou-se, começou a rir. Disse, Elisângela, bloqueia. Então, foi mais nessa altura que eu vivi um pouco essa parte do machismo, porque os líderes africanos, alguns eu não vou generalizar, obviamente. Alguns líderes, algumas pessoas estão nesse mercado. Muitas das vezes quando vêm mulheres nessa área, principalmente na área comercial, tendem sempre a pensar que é só um rostinho bonito e a nível técnico não sabe nada. Então, eu tive que dar algumas lições. Mas sentes que o tempo todo tens de estar a provar o teu valor? Que sabes realmente, não é? Que não é só um rosto bonito? Sentes essa necessidade? Já senti mais. E agora, obviamente, eu estou no modo... Eu não estou aqui para provar nada a ninguém. Já provei o que eu tinha que provar. Obviamente, cada vez que tu sobes no organigrama, né? Tens que mostrar mais conhecimento, porque aí não é só a nível técnico, mas a nível de gestão. E principalmente por ser mulher, por ser africana. Uma vez perguntaram, onde é que tu estudaste mesmo? A minha empresa é uma empresa multinacional e existem líderes que estudaram em grandes universidades, sem desmerecer a nossa Universidade Agostinho Neto, não é? Porque eu fui muito bem formada, e pessoas que têm uma experiência vasta e já viajaram para o resto do mundo, e muitas das vezes naquelas apresentações, não, eu já geri aqui, ali e acolá. E a minha gestão é em Angola. Eu sou meio miúda, estudei em Angola. Exatamente. Então, muitas das vezes, naquelas abordagens, apresentações, uma vez tinha lá uma gestora, perguntou-me, tu mesmo estudaste a tua vida toda em Angola? Mas não foi naquela abordagem, não foi tipo, uau! Foi tipo,
E eu disse, sim. E com muito orgulho. Toda a minha vida foi escola estatal, Yeah. não é? Eu fiz Escola 8, Zingambandi e 1000, Universidade Agostinho Neto, Uau. não é? Então, é possível. Os nossos professores instruem-nos muito bem. Eu fui muito bem instruída, tive uma base maravilhosa. E hoje eu estou onde estou porque tive esses profissionais na minha vida e não passeava. Fizeste a tua parte. Não passeava, Diferença. não é? Não passeava na escola. Então, e hoje, quando as pessoas... Não eras, como é que se dizia antigamente? A mutamba, né? turista. Não eras turista? Não, turista acho que é do teu tempo. No meu tempo Não, tinha turista qualquer que coisa a fica ver na com- mutamba. Era, mas não diziam turista, tinha um outro nome. Mas é por aí. Mas era mesmo para É ficar na isso, né? mutamba. Não ficavas Não na ficava mutamba. na mutamba. Não Ias mesmo ficava estudar. Eras estudante, não eras uma aluna, né? Exatamente, era Ok. estudante. E Agostinho Neto, olha, não foi muito fácil. Foram Ok. 5 anos bem Não está aqui bem um exemplo de desafiadores. que é nacional e é bom, né? Exatamente. Fez Nós bem a temos sua quadros parte. nacionais muito bons e que estão aí a fazer a diferença. Ok. Não vamos estar aqui só a dar mérito a quem estuda fora, porque muitos que foram lá estudar, quando chegam aqui, também deixam muito a desejar. Ok. Então, nós, os quadros nacionais, produto exclusivo, Quem vai realmente estudar, né? Quem exatamente, aproveita a oportunidade. porque o facto de termos um currículo com um certificado, com Por si só não me diz muita coisa. não né? diz. Hoje em dia, então, Pior ainda. não podemos simplesmente nos basear no currículo, porque tem pessoas que acabam por... podem até ter passado por essas instituições, grandes instituições. Tem uns que falsificam, mas o importante é A bagagem que tu a trazes de verdade, bagagem. né? A tua- Exatamente. Fazer prova na prática. Quando falamos da autorresponsabilidade, é mais ou menos por aí. Tu estás ali, tu sabes onde é que tu queres chegar, tens de saber Yeah. onde é que tu vais, né? De onde é que saíste e onde é que queres chegar. Então, quando tu tens um foco, quando tu tens um objetivo, tu não te deixas distrair por aquelas pessoas, porque existem pessoas que aparecem na tua vida que são mera distração. Ok. Não é? E isso começa já desde pequeninos. Ok. São as tuas amizades, né? É o ambiente em si onde tu estás inserido que acaba por levar-te para o precipício ou para o paraíso. As escolhas que nós Então, fazemos. todos os dias nós fazemos escolhas. São as nossas escolhas que determinam o nosso destino. Exatamente. Consegue dizer isso. Exatamente, É isso. exatamente. Portanto, estás aí a estudar e dizes, não, mas eu não tenho a mesma possibilidade que fulano, porque o pai mandou para fora É. e eu não tive a oportunidade de ir lá para fora. Faz bem feito com aquilo que Exatamente. tens. Eu sou filha de uma costureira e do engenheiro agrônomo que acabou por não exercer a profissão. E estou aqui. E estou aqui. Não estudei em grandes colégios. A minha mãe não é de Poços, não é? Mas é possível, sim. Está aqui um exemplo disso. Por isso é que ela é inspiração. Ouçam. Sejam atentos. Ela hoje está aqui meio comedida e não está a dar muitos detalhes, está muito polida naquilo que diz e tal, mas leiam nas entrelinhas, absorvam aquilo que a Elisângela está a passar, porque é um grande exemplo para mim. E tu como? Eu lembro-me que estávamos a fazer uma formação juntas e eu queria ir para lá para a frente. Eu disse, vamos fazer um exercício, quem vem para a frente? Eu sabia que eu ia estar com o Juliano, a quem... Que é um master coach maravilhoso. Uau, dou toda a minha honra e é um dos motivos também de estarmos aqui no Sem Medo Podcast. E eu sabia que ia estar com ele depois, ele ia ser meu coach. Mas eu queria muito ir lá, quer dizer, na minha cabeça ali, aparentemente, eu queria muito ir para a frente. E quando pedem para justificar o porquê de que merecíamos estar lá à frente,
Eu dou uma justificativa assim, meio coisas. A Elisângela dizia que não queria ir, mas depois dissemos, não, tens que ir. A turma dizia, vai. E na hora de votarem para dizer quem é que ia, uma pessoa só votou em mim para ir. Aquilo doeu-me no fundo da alma. Mesmo as pessoas mais próximas a mim não votaram para que fosse eu lá para a frente. E depois, o Emerson, eu quando lhe pergunto, pô, Emerson, tu nem votaste em mim para ir. E ele diz, Neuza, a sério que tu querias ir? Aquela tua justificativa, se tu quisesses, tinhas feito melhor. Desculpa lá, tu não querias ir. Por isso é que eu nem votei em ti. Aquilo foi uma virada de chave muito grande para mim. E principalmente quando vejo a Elisângela lá à frente, as coisas que ela contou fizeram-me... A turma toda chorou. Estávamos numa formação de business, ouve. Não era inteligência emocional. Foi preciso o que te faz. A história da Elisângela fez-me ali cair em duas chaves. Eu acho que ainda não tinha dito isso. E que mudaram a pessoa que eu sou hoje. Deixa eu ver se eu me lembro delas. Eu sou assim, boa coisa, pá, não me lembro assim de tudo, mas foi tipo, eu sempre disse que eu não sou muito ligada a dinheiro ou ligada a bens materiais. E então, tipo, se as pessoas quisessem tirar e levar, que levasse, eu não estava nem aí. E a ficha que me caiu foi que, de verdade, neste sentido, não que eu não seja, e é isso que me sempre dificultou, porque eu sou mesmo coração aberto, quem me conhece sabe, eu tiro para dar, não tenho esta coisa, este apego real, o que também era um problema. Exatamente. Também era ali uma crença limitante. Mas havia ali alguma coisa que também era orgulho. Dizer, eu estou a fazer isto, queres levar? Podes levar. Eu estou a fazer este trabalho, queres ficar com ele, podes ficar. E duas coisas me caíram quando eu te ouvi dizer, eu ouvi falar, que era orgulho, porque tu não vais fazer melhor do que eu. Podes levar, eu vou fazer de novo, e tu não vais fazer melhor do que eu. E o outro era, eu não ia passar fome por causa daquilo. O pão dos meus filhos não estava a risco. Não estava em risco. Eu mesmo que te entregasse aquilo e fosse começar do zero, eu sabia que a minha base estava garantida. Se o pão dos meus filhos estivesse em perigo, eu não ia largar com tanta facilidade. E isto transformou tudo o que eu fiz a partir daí. Hoje eu respeito aquilo que eu faço, eu respeito o meu esforço, eu respeito-me mais a mim, até na questão da empatia pelos meus erros. Eu não tenho que ser perfeita. Está tudo bem eu cair, o que é que eu vou aprender com os meus erros? Aquele teu... Como é que foi o exercício? Já não me lembro do nome da ferramenta. Mas era tipo... Era o caminhar, não é? Pegares, olhares dentro de ti e olhares para 5 coisas, 5 características tuas que tu já tiveste, não é? Em alguma situação. Em alguma situação. Porque o exercício... eu esqueci-me. Eu, por acaso, já tinha feito esse exercício com a minha coach. Ok. Esqueci-me. Mas o exercício... Esqueci-me do nome, mas a prática é... Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos resilientes, já tivemos muita fé, porque para chegarmos onde nós chegamos, nós já passamos por muito dificuldade. E o que é que acontece? Exatamente, que temos dentro de nós. E muitas das vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Então ok, tu estás a passar por isso, onde é que tu queres chegar agora? Ok, eu tenho esse objetivo a traçar, mas então por que é que tu não chegas a esse objetivo? Porquê? Se tu em algum momento... que usaste e que não usas exatamente. Então tu fazes um desenho daquilo que tu queres para a tua vida, traças uma meta e pões uma data. Até dezembro de 2025 eu vou ter isso. Ok, mas como é que tu vais ter? Não é simplesmente o poder financeiro, porque tem muita gente que tem capital, mas não tem ideia, mas não tem aquela força, aquela resiliência para atingir esse objetivo. Então aquele exercício, por acaso, o Juliana é maravilhoso. Eu não queria mesmo ir lá para frente, porque eu posso ser assim muito extrovertida e tal, mas tem coisas da minha vida que eu guardo para mim.
Então, Estás a guardar aqui. Aquelas. mas, e aquela, Vamos e respeitar. aquela situação de, muitas das vezes, é não querer mostrar fraqueza. Uhum. Porque muito do meu trajeto eu tive que ser forte, Yeah. não é? Eu sou a mais nova da minha mãe, mas sou a mãe grande. Então, eu sou a mãe grande, como disse. E os meus irmãos mais velhos respeitam muito, porque eu sempre soube me impor e eu sempre fui aquela pessoa que estou ali e dou suporte então, as minhas opiniões contam muito na minha família. Então, apesar de ser a mais nova dali, aliás, eu tenho uma irmã mais nova também, da parte do pai, irmãos mais novos da parte do pai, mas a minha caçula, Susana Oliveira, meu amor, te amo muito. No dia que ela disse-me que eu sou a fonte de inspiração dela, eu quase desabei. Então, mas de certa forma eu sempre tive comigo essa responsabilidade muito grande de não decepcionar as pessoas, principalmente a minha mãe. Porque eu via o esforço todo que ela fazia para cuidar de nós. Não que o meu pai não estivesse presente, mas eu sou filha de pais separados e a responsabilidade da minha mãe era a triplicar. Meu pai tinha outra família, então, e a minha mãe nunca pediu. Ele dava porque sabia das obrigações dele, mas ela nunca pediu. E eu sempre tive comigo aquela sensação. Eu não posso desapontar essa mulher. E eu carregava isso nas costas. Carregava. Livrei-me desse peso o ano passado, no processo de coach, não é? Como coach. E até agora é um processo, muitas das vezes, é os nãos que eu preciso dar e até agora eu tenho estado a dar. Porque antes o não saía para a minha mãe. Agora eu já consigo dizer não à minha mãe. Okay. Não é? Agora eu já consigo dizer não às minhas irmãs, porque eu tinha essa responsabilidade muito grande. E a minha mãe sempre disse: o meu sonho é não ver vocês com uma disparidade social muito grande. Então, o facto de eu ter chegado onde eu cheguei, de certa forma eu senti uma culpa. Tipo, não, eu tenho que dar suporte. Eu devo. Eu devo. Ok, eu como irmã, eu tenho que ajudar dentro dos meus limites, não é? Mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. A minha responsabilidade como Mas aí já és irmã, a mãe da fita, né? exatamente. Yeah. Mas é assim, eu tenho uma relação maravilhosa com os meus irmãos. Boa. Nunca houve aquilo da obrigatoriedade. Ok, fazes dentro daquilo que podes, né? Exatamente, mas a questão é o que eu senti em relação a isso. E nem tem a ver com o outro, tem Não a ver mesmo tem a ver, contigo, exatamente. A forma como eu interpretei a mensagem da minha mãe. Yeah. Eu não quero que vocês tenham uma diferença muito grande, não é? Então, para mim, eu sentia na obrigação de estar ali sempre a poder ajudar e para não ver a minha mãe a passar por algumas situações quando algo não está bem com um dos meus irmãos. Então eu tentava estar ali para cobrir, para não ter aquela sensação que a minha mãe estava a passar por aquele sufoco. Sozinha. Então, e é por aí. Então, estávamos a falar do exercício e é nessa vertente. Tu tens um objetivo e em algum momento da tua vida tu já passaste por algo, superaste, mas então qual foi a característica dentro de ti que permitiu com que tu realmente passasses por aí? Yeah. Então é mais ou menos isso, ok, eu quero chegar ali. Então lembra-te, põe lá algumas palavras que tu achas que tu vais conseguir, características tuas, que tu vais conseguir atingir, que vão te permitir atingir por esse objetivo. Então vai lá, eu acho que eu pus, deixa-me ver se eu me lembro, fé, resiliência. Bem, vou falar dessas duas. Fé, resiliência. Então era, ok, vais atingir esse objetivo
E depois, à medida que tu vais dando passos, vais dizendo aquela característica, Como é que te ajudou a superar? O que é que ok, te ajudou? fé. Como é que tu Em que momento da utilizaste? tua Yeah. vida Tu utilizaste. tu tiveste que utilizar a tua fé, Yeah. não é? Então depois ali, e foi quando o Juliano chamou-me, Neuza, eu ali com aquela aparência muito Tu desmanchaste. executiva, Fizeste a turma toda desmanchar. não é? Eu estava naquela, e vou-te dizer, eu fui para ali e disse, eu não vou chorar, isso aqui, Yeah. eu vou me Muita gente conter, diz isso. né? Eu vou me Yeah. conter, eu vou ser politicamente correta, vou responder o que der para responder, mas em momento algum eu vou me desmanchar. Esse foi o meu pensamento. Porque eu nem queria ir para lá. Mas então, à medida que fui fazendo o exercício e lembrando-me de todas as características que eu tive que ter para chegar onde eu cheguei, aí doeu. E acho que há uma das coisas que tu contas é em relação ao... não me lembro bem, mas tinha qualquer coisa a ver com a preparação do teu casamento. Estavas a passar por uma situação complicada e o gerir aquele processo todo até chegar ao teu casamento, quer dizer, Foi muito difícil para mim. E vou aqui abrir, já que disseste que eu estou a ser muito comedida. Sim, está aqui cheio de toques, porque ela fala à vontade e eu não, estás a ver? Então imagina as nossas conversas. Não, é assim, eu vou abrir sim, porque é um testemunho. Eu acredito que muita gente passa por aí e são pessoas como nós que passamos e superamos, que as pessoas podem espelhar-se e dizer, não, se ela passou por aí, eu também Se ela consigo. pode, eu também posso. Eu venho de uma educação cristã, não vou dizer religiosa, cristã, e eu sempre disse, eu vou sair da casa da minha mãe casada, não é? Esse é o sonho de muita gente. E, não, ficou grávida, mas por quê? Por que não esperou o teu casamento? São os nossos julgamentos, não é? Nós temos que passar por algumas fases para nós percebermos que nem sempre é culpa do outro. Ok, obviamente, eu envolvi-me com o meu marido, sem camisinha. Estava à espera de quê? Não é? Como diz a minha mãe, foste para a chuva sem guarda-chuva. Estás à espera de sair seca. Molhaste. Então, nessa fase, foi uma fase muito difícil para mim. E estavas no offshore, não é? Eu estava offshore e depois tive que sair. Foi uma fase muito difícil, porque começa já. O dinheiro do offshore, que era muito bom, reduziu. O estilo de vida que eu já tinha naquela época, tive que reduzir, porque já não fazia offshore. E depois é aquela parte mental. Muitas das vezes... Nem é o julgamento do outro, é tua muitas das cabeça vezes, mesmo, né? as pessoas não estão aí para ti. Yeah. E Deus me mostrou isso. O que me desavou naquela fase, naquela altura, eu estava grávida, mas eu não estava feliz com a minha gravidez. Não estava, Neuza. A minha amiga, eu quando contei à minha amiga que eu estava grávida, ela já toda feliz. Ai, que bom, você é madrinha. Nananana. E eu estás feliz por quê se eu não estou? Foi assim. Por que eu não estava feliz? Porque eu fiquei grávida sem estar casada. E eu pensei, não, desapontei a minha mãe, desapontei a Deus. E eu tinha vergonha. Eu ia para a igreja, eu chorava todos os santos dias. Por estar grávida. Eu acho que Deus olhou para mim e disse, mas essa filha então, o que é que se passa? Se eu sou amor. Ela arrependeu-se. Ok, que o ideal seria eu estar dentro do matrimónio e constituir família, não é? Mas eu chorava tanto, que uma vez eu estava na igreja a chorar, acho que Deus disse, epá, enough. Essa miúda vai morrer, porque eu estava grávida a definhar, super magra. Até que o pastor manda chamar ali ao púlpito todas as mulheres que não podiam conceber, que não podiam ficar grávidas. Uau! E eu vejo um número, eram para aí umas 30 e tal, ou 40. E a minha igreja não é grande, não é?
Então deu para ver ali, quando é uma igreja grande tu vês pessoas espalhadas e tal, ele mandou ir lá para frente. E foi como se o Espírito Santo me tivesse a abraçar naquela altura. Tu estás a reclamar dessa bênção, olha quantas gostariam de estar no teu lugar. Neuza, eu chorei, mas dessa vez foi um choro diferente. Eu me senti abraçada por Deus naquela altura. Senti-me abraçada. Eu disse, Pai, desculpa, perdão, 1000 perdões. Porque eu tenho uma bênção dentro de mim e eu estou aqui a chorar enquanto tem pessoas aí que estão a lutar para terem o que eu tenho hoje. Desde aquela altura eu mudei completamente. Eu não tinha fotos da gestação. Não tinha, porque eu não fazia questão. Quantos meses quando isso aconteceu? 6 meses. 6 meses. 5 meses para aí. Eu não tinha fotos, aliás, e a minha barriga... E é engraçado que a minha barriga... Até que não aparecia. Não aparecia. Yeah. Bastou eu aceitar. Aí comecei já a ter... Então, mas só no finalzinho. Tanto até que o Carlos fez-me uma ação de fotos em casa. Eu com a barriga de fora. E essa é a foto que eu tenho da minha gestação. Assim, fotos. E eu estava já no finalzinho, 8 meses para aí. Okay. Então foi muito difícil para mim por causa disso. E também a questão o facto do Carlos, ele tinha um primeiro casamento e aquele processo do divórcio e tal, afetou-me também um bocadinho. E depois também passamos por umas dificuldades financeiras. Naquela fase foi tudo a acontecer ao mesmo tempo. Mas eu dou graças por esse deserto. E meu marido diz, é o nosso deserto. E falamos hoje com tanto orgulho que é o nosso deserto. Que... Ela está a olhar porque o marido está mesmo aqui. Eu hoje não sei. O Carlos, depois de sair daqui hoje... Carlos. Foi o nosso deserto bem passado. Nosso deserto de Vales do Osso. Yeah. Foi muito bem passado. Porque hoje, tanto eu quanto ele, nós fomos, de certa forma, polidos nessa fase. Porque eu tinha também uma atitude... Naquela fase eu era arrogante. Okay. Naquela fase eu era bem arrogante. Mas como eu sempre tive essa parte cristã, Deus poliu-me, foi polindo, né? E era daquela desbanjar dinheiro. Tem até um amigo, um colega lá da faculdade, do serviço, que ele dizia, Elisângela, o bazaruto acabou, né? Porque aquilo era. Eu saía do offshore, eu não queria saber de Angola. Eu ia sempre procurar destinos, porque eu não passava os meus days off cá. Porque é aquela, tenho dinheiro, não quero ficar aqui. Então eu ia e esbanjava de certa forma dinheiro, mas obviamente sempre a fazer um saving dentro daquele limite de inteligência financeira. Gastava aquilo que podia, não ali assim. E graças a Deus até por ter feito esse saving, isso ajudou-nos a passar por essa fase difícil quando nós estávamos a ter aqueles problemas financeiros. Então, o facto de nós termos passado por essa fase, nós nos aproximamos mais de Deus e nos tornamos mais humanos, mais companheiros. E por causa disso, a nossa relação tem bases muito sólidas. Em 4 anos de relacionamento, nós já tínhamos vivido quase tudo. Já tínhamos passado quase tudo. Sem estarmos casados. Casaram-se 4 anos depois. Casamos. Tu ficaste grávida e vão viver juntos, não é? Vamos viver juntos. E isso também, de certa forma, fez-me... como é que eu posso dizer? Fez mal. Okay. Fez mal. Porque claramente eu estava a viver com alguém sem estar casada. E não fazia parte dos teus princípios. Parte dos meus princípios.
Não fazia parte dos meus planos. E casas 4 anos depois. Caso 4 anos depois. Por que não casaram logo? Ok, estou grávida. Não, vamos casar. tinha o processo do divórcio. Ok, a decorrer. Ah, tá bem. Mas então, ainda ali no assim. imbróglio. Exatamente. Yeah. Mas ainda assim, quando o divórcio sai, eu e ele olhamos para nós. Vamos fazer bem. Sem pressa. Nós estamos aqui mesmo. Exatamente. Porque foi nessa fase que nós já tínhamos passado por aquilo tudo, não é? Ainda estávamos com algumas dificuldades financeiras, mas, vamos estabelecer uma data. E nós não temos. Não, vamos estabelecer. É aquela questão de estabelecer a data e quando nós focamos, expande. Exatamente. Não é? Tudo que nós focamos expande. Então nós estávamos ali naquela meta, naquele objetivo. Vamos focar. E Deus é tão maravilhoso. O meu marido não tinha o fato que um mês antes, né? Ou uma semana antes do casamento. Nós fomos... Semana? Uma semana antes. Ainda não tinha o fato. Ainda não tinha fato. Nelza, nós fomos ali ao Clube dos Caçadores. Ok, vamos fechar a data. Fechamos a data. Não, vamos pôr 100 pessoas, 100 convidados. Só para fechar a data. Não, ok. Né? Vamos pôr 100. E ainda está a dizer, 50 para mim, 50. Eu conheço muita gente. Okay. Mas pronto, o importante é casar. Então pusemos 100. E eles disseram, não, até 15 dias antes do casamento, vocês podem sempre vir e acrescentar. Nós não tínhamos condições e também não queríamos subcarregar os nossos pais. Eu é que desenhei o meu convite de casamento. Fui lá na internet, desenhei, quero assim. E tinha lá uma amiga, uma prima na China. E ela lá foi, Karina, obrigada já agora. Foi lá e estava ali a falar com os suppliers e tal, a fazer. E eu, quando recebi o meu convite, disse, uau, um convite bem diferente, azul escuro e dourado. A nossa decoração foi azul escura e cor-de-rosa e dourada. Então, e tudo contribuiu. O Carlos recebeu um trabalho. Meu marido é arquiteto, já agora passa publicidade. Procurem. Carlos Fernandes. Ok. No Instagram, Carlos Fernandes. Ele recebeu um trabalho que até hoje ele não sabe quem é que recomendou. Ele não conhecia a pessoa. Ele recebeu um trabalho que naquela fase ele cobrou 3 milhões. Um trabalho 2 meses antes do casamento. E ali os termos e condições, né? Para receber no caso, o honorário, né? Era, acho que 30% na altura do fecho do contrato. Sei que a última porcentagem era na parte de entrega, né? E aquilo era trabalhar de noite. Para fechar a tempo de ter aquela verba para contribuir de para o noite, casamento, né? E olha que 2 meses antes não existia capital nenhum. E nós está quase 2 meses. Vamos buscar dinheiro aonde? Eu tinha a minha parte, mas não chegava. Então nós fomos, ok, pagamos os 6 convidados. E eu ainda disse, ei, amor, estou a pagar os teus 50. É melhor arranjar dinheiro. Não, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós Exatamente, pedimos, então nós fizemos o nosso casamento. 300 pessoas. Atenção, no não é final. ficar lá em casa, sentado, de braços cruzados, à espera que a chuva venha. Não é sobre isso que estamos a falar. Exatamente. Nós fizemos o nosso casamento com 300 e tal convidados. Uau. E aquilo foi pagar o resto 15 dias antes. 15 dias antes. Porque, no entanto, o Carlos conseguiu fechar a tempo com Fechamos o trabalho, a tempo, entregou e recebeu. E recebeu. Uau. Naquela altura. Então, e depois também os envelopes. Começaram a chegar. Os envelopes, Neuza. A minha mãe, ela ficou com o meu dinheiro.
Porque ela também, estás a ver aquilo das tias, sempre que tem o casamento da sobrinha, vai lá mesmo que não tem sempre uns $100, né? Olha, está aqui para ajudar. Olha, uma semana antes do nosso casamento, a minha mãe começou a receber envelopes, ficaram a saber que a filha da Gia ia casar. E ela começou a receber, ela só recebia envelopes. No mês passado, o Marco Vitor falou sobre isso, que era aquela... não me lembro qual é o versículo, mas que fala da mulher que o marido morreu e estavam a pedir os filhos Exatamente, para viúva. Escravos. E ela diz, eu não tenho nada, Tinha azeite. Tenho. Só o azeite. Só tenho. Então vai recolher todas as vasilhas e foi encher até não poder mais. E aí, então foi isso. isso. Trouxeram as vossas vasilhas. Trouxemos a nossa vasilha e Deus começou a deu providência. Deu providência. E olha, e uma amiga minha de infância, a Goethe, muito obrigada. Acho que não tenho palavras. Naquela altura, eu não... Estávamos um pouco distantes, mas era aquela, ela fica a saber que eu ia casar. A Goethe transferiu-me 500 mil kwanzas naquela altura. E ela diz, silêncio. Oh. E ela esteve comigo nos últimos dias e por acaso é uma mulher excepcional. Margarete da Almeida. Oh. Então, naquela fase, imagina se tu estás a passar. E ela nem sabia de nada disso. Mas ela veio, fez-me uma transferência de 500 mil kwanzas naquela fase. Então, muitas das vezes Deus abençoa-te de tal maneira. Porque nós estávamos focados naquele objetivo e tínhamos uma data. E Deus sabia qual era o desejo dos nossos corações. Não queríamos subcarregar ninguém, queríamos nós fazer o nosso casamento. E Deus derramou chuva de bênçãos sem medida. Tanto até que eu gozo com a minha mãe. Ficaste com o meu dinheiro. Por quê? Graças a Deus. Porque aqueles envelopes que ela recebeu, no final do dia, nem tudo foi necessário usar. Uau. Né? Porque Deus realmente transbordou. E eles são os abençoados, estão aqui 10 anos depois, com 2 filhotas lindas. 2 filhas maravilhosas. E eu imagino a ginástica, e se não for realmente essa parceria, porque tu vives na ponta aérea. Vivo. Com 2 filhotas, o trabalho, quer dizer, se não tiveres mesmo um parceiraço... Super. Eu costumo dizer que muito daquilo que eu faço não seria possível se eu não tivesse mesmo a Erlander. Eu saio e fico, às vezes saio para 3 dias, estou fora 2, 3 semanas. E se tu não tiveres uma base que te ampare, esquece. Há tempos houve um caso de uma mulher, já não me lembro se foi no Brasil ou nos Estados Unidos, que esqueceu o filho dentro do carro e o miúdo morreu. Está-se a julgar esta mãe, mas em que condições está essa mãe? Porque ela vai para o trabalho, a ideia é sair de casa, deixar o miúdo na creche e ir trabalhar. E ela vai para o trabalho, segura de que deixou o miúdo na creche. Sai do trabalho, vai para a creche e vem buscar a criança. E as senhoras dizem, a senhora não deixou o seu filho aqui hoje. E ela entra em desespero, mas cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Estava no carro. O miúdo estava no carro, morreu. Oh, Jesus. Morreu. E a gente vai julgar que tipo de mãe é essa. Não, vamos ver o outro lado. Como é que está esta mãe? Qual é o stress sobre o que ela estava a passar? Que condições ela estava a passar? É verdade. Percebes? Porque é fácil julgar. Mas vai ver o que está por trás disto. Qual é a base desta mulher? Com certeza está ali uma mãe a tentar fazer das tripas coração para dar o melhor ao seu filho. Por isso é que dizemos, os nossos filhos vão estar bem se nós estivermos bem. Não vale a pena nós acharmos que somos, e somos, dentro das nossas imperfeições, somos super mulheres, somos super mães, somos as melhores mães que nós podemos ser. Mas não temos que nos colocar no lugar de heroínas. Não, temos mesmo que pedir ajuda, temos mesmo que... Até tenho um amigo que diz, o homem não ajuda, e é verdade, o homem é parceiro. Temos que somar juntos. E quando eu tenho esse tipo de abordagem, às vezes, não, tu também... Não, hoje em dia, obviamente nós viemos nós somos africanos, e a nossa cultura é machista. A nossa cultura é machista, não é? Então, quando nós falamos da parceria,
do companheirismo é justamente por aí. Porque o homem, ele não ajuda. Muita gente, não, tu tens até um marido que ajuda. Não ajuda. Ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Nós somos uma equipa. Mas temos que aceitar que isso é ainda assim, nós somos abençoadas e é uma exceção à regra. É uma exceção à regra. Somos privilegiadas. Somos. Para a realidade que nós vivemos. Exatamente. É por isso que eu disse que e dou graças a Deus. Minha sogra, Alcídia, te amo muito. Educaste bem. A minha sogra, eu chamo-lhe mãe sogra. Educou muito bem. E olha, atenção, as mulheres são extremamente machistas. Não é mais do que os homens. As mulheres são extremamente machistas. Porque eu, como mãe, quando eu educo o meu filho, que existem coisas de homem, tarefa de homem para fazer e tarefa de mulher. Quando eu ponho-lhe na cabeça, quando eu incuto que cozinhar não é para homem. Como é que essa pessoa, que em toda a vida, digamos o indivíduo que casa aos 35 anos, durante esses 35 anos, sempre viveu com a mãe, ou se calhar saiu aos 30, mas em casa, ia sempre comer na casa da mãe. Como é que ele vai virar a chave quando tem alguém, quando tem uma mulher e vai começar a cozinhar? Nunca! Mas Elisa, isso aí dá um outro tema para um outro podcast. Ok, depois podes convidar-me para falar sobre isso. Vamos debater isso, porque também eu concordo com o que tu dizes, mas temos de ter atenção ao posicionamento de cada um dentro de casa. Né? O lugar de cada um dentro de casa. Isso é preciso que seja claro. As mulheres têm as suas responsabilidades dentro de casa e os homens têm as suas. Não quer dizer que não possam, dentro da dinâmica do casal, fazer essa articulação. Mas é preciso saber nos posicionar. Porque às vezes nós é que transformamos os nossos maridos em fracos, porque não deixamos que eles se posicionem. Nós queremos ser o homem dentro da casa. Mas pronto, como eu disse, isso aí é um outro assunto. Exatamente. Mas pronto, só para dizer que nessa dinâmica toda, né? E quando disseste, eu vivo mesmo numa ponta aérea. E eu dou mérito sim ao meu marido, somos super companheiros. Porque eu passo a vida a viajar. Eu tenho que ver a minha equipa nos outros países. E, literalmente, o Carlos fica com as miúdas. A responsabilidade da casa. Ainda, se calhar já ouviste até julgamentos. Mas já. Como é que você, mulher, não está em casa? O marido está sempre sozinho. Exatamente. E com certeza ele também já ouviu. Ele é um homem super com H íntegro. maiúsculo, né? E sabe... E uma coisa que... Não, o Carlos não se deixa influenciar. Não. Sabe onde é que está o seu valor. Ele sabe. E eu dou graças a Deus por isso. Porque nós sabemos... E é aquela questão. Nós, como casal, nós sabemos onde é que nós queremos chegar. Como casal. Vocês então, sabem onde nós temos calo, um objetivo. Não tem a ver com os outros. E dentro dos nossos objetivos... E tem os vossos acordos. Temos os nossos acordos. Temos os nossos acordos. Então, ele sabe que é uma fase, é um processo. Para nós chegarmos onde nós queremos chegar. E graças a Deus... eu tenho este marido maravilhoso. Carlos, logo à noite vai haver surpresa. Depois dessas declarações todas. Porque é aquilo. Boa. Como tem mulher. Que honra quem tem honra. Exatamente. Como mulher, profissional que sou, líder, esposa, mãe. Existem algumas gaps que eu não consigo cobrir. E nem tens que cobrir. A minha filha mais nova disse: mamã, eu nunca vou ser diretora. Isso é muito grave. E eu tentei perguntar: eu não vou trabalhar. E eu perguntei: filha, por quê? Porque eu quero ser mãe. Isso é muito grave, Neuza. Porque e eu disse: mas a mamã... Eu sou mãe também, sou diretora. Não, mamã. O papai é que fica mais vezes conosco. Eu quero quero estar com a minha filha. Está a dar um recado. Então eu não quero, eu não vou trabalhar. E isso doeu. Doeu muito. Mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então, tens que lhe fazer entender isso. Eu tive que conversar com ela. Eu trabalho da mamã, filha. Né? Então,
tentar desconstruir essa noção que ela tem do trabalho, essa noção que ela tem da posição, para ela perceber que o facto da mamãe não estar presente, não existem razões por detrás disso. Porque ela pode crescer com esse bloqueio, com essa noção de que trabalhar não é bom por causa disso. E mais lá para frente, ela vai esquecer da razão. Da origem. Mas ela vai ter essa crença de que trabalhar não é bom. E futuramente pode se sabotar para não ter posições de liderança. Então é assim que muitas das vezes vou compensando, tento compensar, né? Exatamente, ter tempo de qualidade. É sobre isso. Elisângela, vamos fazer aqui, eu estou aqui com o telefone, porque quero fazer contigo aqui um bate e volta, assim rapidinho, que tiveres que justificar, justificas, assim perguntas assim, respondes assim. Estava a demorar. Não, mas é tranquilo. Vamos passar aqui pelo teu setor e um bocado pelo... Tranquilo, nada de... Por exemplo, sobre tecnologia e inovação. Como é que a inovação tecnológica está a impactar o setor petrolífero atualmente? Como é que vês isso? Bem, é positivo, porque existem dinâmicas, não é? O nosso mundo está sempre a inovar. Então, agora que se fala muito da descarbonização. Decarbonization. Ok. Às vezes descarbonização. Exato. Ok, pronto. Isso de estar sempre a falar em inglês, a pessoa esquece o português. E isso é muito importante, porque agora fala-se muito em alterações climáticas e tudo mais, e infelizmente o setor petrolífero acaba por poluir. Obviamente existem o setor indústria, não é? Acaba por poluir muito o ambiente. E agora, quando tu implementas, hoje em dia já temos temos válvulas, por exemplo, que não emitem, que evitam a emissão de dióxido de carbono. Já existem formas, quando se fala do flaring, né, que é aquela queima, né, quando tu vês ali porque é que existem grandes chamas e tal, não é? Já existem mecanismos para reduzir essa emissão. Então vai-se tendo muitas tecnologias que hoje em dia são implementadas que ajudam a reduzir esse impacto na natureza, né, no ambiente. É isso que eu ia te perguntar a seguir, a sustentabilidade. Como é que vês o papel da indústria petrolífera na transição para fontes de energia mais sustentáveis? Exatamente. Agora está-se a implementar muito. Por acaso a minha empresa está agora nessa vertente. Agora vamos falar em energia eólica e meios de reduzir esse impacto. Não vou dizer que é para já, porque ainda temos muito a explorar no setor petrolífero. Estou-me a referir em utilizar mesmo o setor de óleo e gás, porque ainda vamos precisar usar o petróleo, mas acredito que agora está-se a usar já mecanismos de podermos contornar essa situação e envergar mais para fontes mais sustentáveis. Não é só uma agenda, está-se de facto de facto a pensar em mecanismos. Aliás, já existem implementações. Já existem implementações e por exemplo... Diz que há uma resistência muito grande do setor petrolífero. Bem, vai existir sempre porque existe uma agenda. Angola, por exemplo, é um dos países africanos com mais atividade petrolífera e o nosso meio, a nossa economia está toda voltada ao setor petrolífero. Quando ouves a OGE, a maior fonte do capital angolano
está no setor petrolífero. Então, hoje, obviamente, está-se a investir muito na agricultura, não é? Devia-se investir mais no turismo, mas como, de repente, deixares a produção petrolífera porque queres investir em fontes alternativas? Okay. Aí vai haver, sim, resistência. E por essa razão, e quando eu falei da tecnologia, em tentar fazer a extração do petróleo, fazer a produção de petróleo de uma forma mais sustentável, usando mecanismos que reduzam esse impacto, é importante. Ok. Desigualdade de género. Qual é o maior obstáculo para as mulheres no setor petrolífero hoje? Muitas que começam acabam por envergar depois para áreas mais administrativas, não continuam com a carreira na parte da engenharia e operações, justamente por causa dessas barreiras, das limitações de acharem que as mulheres não são capazes. Existe um target para a nossa indústria da gender balance. Vocês têm cotas? Existe, sim, de aumentar o número de mulheres a nível global, não só em cargos de liderança, porque hoje em dia tu já consegues ver mais mulheres na liderança da companhia e na liderança do setor, né? Mas em relação aos homens ainda não está assim balanceado. É capaz de eu estar em reuniões com 10 homens e eu sou a única mulher, mas já vivi situações em que existia 5 mulheres e 5 homens. Okay. Então está a melhorar. Está a melhorar, está a melhorar. Ok. Os desafios regionais. Quais são os desafios únicos enfrentados pelo setor em África? Bem, já abordamos um bocadinho isso. Okay. Da situação. A mulher tem que se impor, sim. Não, mas falamos do setor petrolífero em África, os desafios que nós temos, não só como mulher? Não, o setor em si. O que é que tu identificas como desafios? Tu conheces também outras realidades, não só africana. Então, no setor, na área africana, qual é o maior desafio que nós temos? Eu acho que está mais relacionado a... Vamos falar... Eu vou para uma área que eu vejo muito desafio, que é na área da logística. Ok? Como produtores, nós não temos uma indústria, não temos uma rede de apoio em outros setores que possam ajudar a optimizar, a melhorar os resultados. Por exemplo, existem muitos equipamentos que nós temos que trazer de fora. Eu não vou dar um target que eu dou na Europa, por exemplo, onde eles têm tudo. E eu, se tenho um cliente na Europa e precisa-se de um equipamento, eu posso dar para aí que é 20 semanas, que é só simplesmente o tempo de produção. Ok. Mas já falando aqui para os meus clientes em África, e isso é um grande desafio hoje, e acaba por impactar nas operações, porque o cliente, se precisa do equipamento para uma operação que vai acontecer o próximo ano, ele tem que pedir o equipamento para já. Por quê? Porque existe o tempo de manufacturing, né? E depois ainda tem o tempo da logística até trazer o equipamento para cá. É capaz de eu demorar 4 meses para eu trazer o equipamento. Okay. Então isso acaba por influenciar e é um grande desafio trazer material para aqui, justamente porque nós não temos indústria aqui. É muito difícil investir em África nesse quesito. Então nós somos obrigados sempre a importar ferramentas, equipamentos lá de fora. Acaba por ser muito mais dispendioso e impactar as operações. Liderança feminina. Como é que a presença de mulheres em posições de liderança alterou a dinâmica dentro da tua empresa? Nós temos a nossa particularidade. Homem é homem, mulher é mulher. Então existem alguns skills que as mulheres têm. E sem deixar de ser mulher.
não é? Porque muitas das vezes tem-se aquela falsa ideia que por eu ser líder, eu tenho que me comportar como homem. Não. Eu sou mulher, eu sei que eu sou mulher e o facto de eu ser mulher pode sim contribuir para melhorar a dinâmica. Então, são ideias diferentes porque homem pensa de uma maneira, mulher pensa de outra maneira. Então, aquele balanço entre uma ideia que vem de um homem, uma ideia que vem de outra mulher e depois chegamos ali ao ponto de encontro, né? Aquele consenso. Então, acho que traz mais equilíbrio, traz mais equilíbrio ao setor. Traz mais equilíbrio. E só o facto de vermos também presenças femininas. O ambiente de trabalho é completamente diferente. Porque o ambiente... Aliás, e vou falar mesmo offshore, por exemplo. Os meus colegas preocupavam-se já em pôr perfume. Ok. Enquanto onde só tem homem, não saber. Queriam saber, inclusive, da aparência. Então, quando tu tens uma mulher ali, altera a dinâmica de trabalho, sim. Ok. Impacto comunitário. De que maneira a indústria petrolífera pode beneficiar as comunidades locais sem causar danos ambientais? Hoje em dia... Ou melhor, o que é que vocês têm estado a fazer? Existe a questão da sustentabilidade, inclusive até já existe um departamento de sustentabilidade dentro da minha empresa e todas as empresas agora têm esse departamento. É um departamento onde tu tens várias áreas, tu podes... fala-se agora muito da inclusão, ok? No sentido de que somos todos iguais e não obstante de eu ter uma cor diferente. Por exemplo, vamos falar dos albinos, por exemplo, né? Em alguns setores, em algumas áreas, eles não são bem-vindos. Pessoas que têm alguma debilidade física, por exemplo, não eram incluídos. Mas agora, com esse programa de sustentabilidade, já existe esse programa de inclusão, de estarmos a ter pessoas deficientes dentro da equipa e preparar a facility em si para cadeirantes e tudo mais. Participar em eventos relacionados ao ambiente, ajudar escolas. Eu participei, estive a trabalhar com a Pegada o ano passado, sem fazer publicidade, pronto, já agora, né? Já agora. Que é uma associação onde tu tens indivíduos, independentemente da idade, com deficiência intelectual. Então, trabalha-se com pessoas com síndrome de Down e tudo mais. Eles precisam de muito apoio e tivemos lá a contribuir para melhorar algumas das condições. Então, existem vários projetos e levar a informática dentro de uma escola, por exemplo, nosso setor da IT, a contribuir para melhorar isso, hospitais. São engajados na comunidades. Obviamente, queremos fazer muito mais. E acredito que o budget tem estado a aumentar, mas tem um programa de youth, tipo a juventude, por exemplo, ir para as escolas, nós como líderes, irmos para as escolas e darmos a nossa visão, empoderar as nossas jovens a envergarem para o setor petrolífero e dizer que é possível, porque existe muitas opiniões em relação a isso e muitas jovens acabam por não envergar a engenharia e ao ramo petrolífero por causa do que se diz nas ruas. Então, fazer essas palestras, esses encontros e mostrar a elas que é possível também faz parte desse programa, porque quanto mais mulheres nós tivemos, quanto mais juventude nós tivemos no setor, acaba por mudar completamente a dinâmica. Vamos suavizar aqui um bocado e queria que fosses mesmo sucinta. Tipo, aquilo que tu pensas a respeito disso ou que viveste assim de forma rápida, porque o Tchombé já está ali a dar-me toques que o tempo está escasso. Compartilha um momento engraçado ou inesperado que tiveste no trabalho, algo como um erro que acabou sendo útil. Ou que podia ter acabado de uma forma trágica e não acabou. Já passaste por alguma situação assim? Assim, de forma assim rápida, eu não me lembro.
Não me lembro de alguma Uma situação. bandeira que deste. No... É assim, no princípio existem algumas bandeiras, né? Mas acabamos sempre. Por exemplo, eu quando comecei com a minha equipa, era o primeiro encontro, eu não sabia como interagir e tal. E não vou dizer que foi uma bandeira, né? Mas era a sensação que eu tive ao estar com eles e tal, estava com aquele receio, mas depois dentro daquilo que é a minha personalidade Bom, existem algumas bandeiras, no caso, apresentar alguns relatórios financeiros que eu não fui preparada e depois fazerem algumas questões que eu ainda tive que estar ali, dei assim, chutei. Mas chutei certo, graças a Deus, mas quando saí dali estava com aquela sensação, ei, o que é que eu fiz? Mas depois fui lá consultar. E estava tudo certo. Mas a sensação era, ei, o que é que eu fiz? Mas pronto. Ok. Qual foi o mal entendido mais engraçado ou estranho que alguém teve sobre o teu trabalho? Bem. Estamos a correr ali. Não, isso Vamos lá. Mal entendido. Uma má percepção sobre aquilo que tu fazes, sobre o que é a indústria petrolífera. Nunca houve assim nada que as pessoas pensassem que fosse uma coisa e que fosse outra. Bem, eu raras vezes falo daquilo que eu faço em ambientes assim profissionais. O que é que as pessoas pensam que é o teu trabalho e o que é de fato? Há algum mito relacionado com isso? Não, eu Tipo, quando sais da faculdade, sais a pensar que é uma coisa e depois chegas lá... Não, obviamente, quando eu saí da faculdade e entrei para a minha empresa, eu pensei que fosse ser um mar de rosas, né? Mas, no entanto, o trabalho é sempre a dobrar. E por acaso me tinham dito, vais estar aí, vais trabalhar tipo escrava. E até agora sou uma escrava bem educada. Boa. Qual é a tua maneira favorita de relaxar após uma semana longa de trabalho? Quando estavas novo, choro era viajar, mas agora tens marido, tens filho, faz como? Eu apesar de falar muito, eu gosto do meu silêncio. Okay. E acho que o Carlos sabe, quando eu chego do serviço, eu quero estar no meu silêncio. Então eu primeiro preciso desse meu momento. 2 filhas, coisa. Ele gera. Uau! Ele gera. Mais um ponto para o Carlos. Ele gera. Preciso entender o espaço do outro, não é? Então é importante eu fazer, e aliás, quando eu saio no percurso do trabalho para casa, eu ouço sempre as minhas músicas gospel, tento estar ali com o meu Deus, para chegar já em casa meio desestressada. E é muito prazeroso estar com a minha família. Okay. Apesar de não parecer, às vezes, mas é o facto de estar com as minhas filhas. Momento, tu às vezes faz parte, e é sobre isso que estávamos a falar. É voltar para o elástico. O facto de tu teres os momentos em que eu digo aos meus filhos, às vezes, eu não vos quero ver, eu tenho momentos que não quero vos ver à frente, sumam todos. Yeah. Não quer dizer que eu não os ame e que não queira estar com eles, mas eu preciso daquele momento também comigo mesma. Exatamente. Para poder estar bem com eles. Só que exatamente. nós recebemos essa culpa, né? Como é que eu vou dizer que não quero estar com os meus filhos? Eu sou um ser humano, lá em casa é muita gente, não faz isso. Então é isso. Já viveste algum choque cultural divertido numa das viagens de trabalho? Já. Conta-nos. Sim, rapidamente. Pegarem no meu cabelo. Eu senti-me um bocadinho invadida, não é? Então estava ali no meio de colegas brancas, né? Então, ele, o teu cabelo é diferente e não sei o que, vem logo pegar. E eu tipo... Então, mas isso era onde que nunca tinham ouvido? Itália. Coisa. Há muitos anos atrás? Não, bem recente. Uau. Há 2 anos atrás. Então, e depois, é fofo! Estavas à espera de quê? Que fosse duro, pedra. Não, mas eu acredito que não foi por mal. O estranhar. Mas a forma como eu me senti meio invadida. E ficaste ali quieta? Não, eu nunca sou quieta, né? Obviamente eu não explodi. Eu já é soft. Mas elas gostavam do meu cabelo, né? Mas aquilo foi um bocadinho estranho. Tens algum hobby ou interesse que surpreenderia as pessoas ao saber? Eu sei! O meu lado poético! O livro está aí a sair já. Uau, temos um livro.
Não é? Ela é poetisa. Sou poetisa. Então, esse é um hobby meu. Eu escrevo desde os 13 anos. Uau. Então, é algo que ajuda-me a relaxar também. Ok. Escrever. Se pudesses trocar de papel com qualquer pessoa do teu setor por um dia, quem serias? Eu gosto Não daquilo importa que o faço. motivo. Não importa o motivo. Não, eu acho que eu estaria no lugar do Gilson, do Catumbela. Aham. Ele diz que ele é a pessoa mais despojada, mais relaxada, porque ele é o nosso Field Development Lead, que ele está ali para desenvolver o pessoal ali. Então, ele às vezes parece... Ele trabalha muito, mas ele tem sempre aquele ar assim meio descolado e tal. E ele diz, eu vou ficar nessa cadeira durante muito tempo. E eu já disse, um dia vou te substituir porque eu também quero esse relaxo. Entender. Então eu ia trocar com esse estresse todo, eu ia trocar com ele, com o né? Dilson. Para teres ali um dia relaxado. Uhum. Momento de cinema. Se a tua vida no setor petrolífero fosse um filme, que título teria ou que peculiaridade ele teria? Aquilo que tu vives na área, se desse um filme, qual seria o filme? Qual seria o título desse teu filme? Era relacionado a apagar incêndios. Sugestões. Qual seria esse título? Seria Alguém pega e vai desenvolver... Instintora ou qualquer coisa assim, Instintora Woman ou qualquer coisa, porque eu acho que a minha vida, a minha dinâmica é mesmo apagar incêndios. Né? Exatamente, é gerir conflitos. Elisângela, a jeito de conclusão aqui, alguma coisa queiras acrescentar, algum conselho queiras deixar para as meninas que nos estão aqui a ouvir? Sejam vocês, conheçam a vossa essência. Não permitam jamais que as pessoas digam que vocês não são capazes, porque se onde eu estou, onde estou, se a Neuza hoje está onde está, se muitas líderes que vocês veem na televisão e muitas vezes admiram estão onde estão, não é porque elas são melhores. Então vocês sigam os vossos sonhos, sejam resilientes, sejam perspicazes, sejam focadas, que não existe limite para quem realmente sonha alto. Então, nunca desistam de nada. Não tenham um não como um empecilho e que, sobretudo, mantenham a vossa fé. É importante ter fé. E quando digo fé, é fé em Cristo. Não é fé em outras entidades. É fé em Cristo. Que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então vamos buscar fortalecimento no Senhor, que tudo vai correr bem. Amém. Elisângela, foi um prazer ter-te aqui comigo. Prazer foi todo meu. Seja a primeira de muitas. Vamos fazer aquela rodada com o nosso outro colega. Vamos conhecer o outro lado da Eli, né? A poetisa, e o nosso cantor também. O Marilson. O Marilson também estaremos aqui com certeza noutros momentos. Obrigada por esta partilha. O Sem Medo Podcast é uma plataforma que serve para inspirar as pessoas. Não importa onde estejam. Mostrar que é sempre tempo de dar a volta, é sempre tempo de calcular a rota e fazer diferente. Aprendam com as pessoas que passam por aqui, não é no sentido de que elas são sábias e que sabem tudo e que já... Não, a história da Elisângela, eu acredito que esteja só no começo. Ela ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muitas vidas para tocar, ainda tem muitas vidas para transformar. É verdade. Certo? Só está no começo. É só o começo. Portanto, isto que se diz aqui não é para mostrar, olha, ela chegou lá e eu não consegui, eu sou um fracasso. Não, é para tu perceberes como é que cada uma das pessoas que passa por aqui transforma estes obstáculos em pedras, né? Para ajudar a subir os degraus. Né? Em vez de pegar nas pedras que recebes da vida e atirar à volta, pega e faz muros de proteção à tua volta. E aí é possível. É possível. Nós juntos somos mais fortes realmente. Portanto, subscrevam o canal, partilhem. O bem que tu fazes traz retorno. Não guarda só para ti. Transborda na vida dos outros, tá? Obrigada por terem estado desse lado.
Estamos juntos.